Hoje aqui no canal Explicando a Nova Aliança eu quero trazer diversas perguntas e respostas rápidas. Eu tenho certeza que esse vídeo será interessantíssimo. Confira comigo. Uma pergunta que eu tenho certeza que muitas pessoas elas se fazem quando ouvem as mensagens aqui do canal. Por que ele fala que não precisa ler a Bíblia para ouvir a voz de Deus, se ele utiliza ela nas mensagens que ele grava? A resposta a essa pergunta está na própria pergunta. Eu digo sempre que não precisamos ler a Bíblia para ouvir a voz de Deus. E por que eu falo isso? Porque eu acredito que o Criador do Universo não está morto para que eu tenha que saber o que ele pensa ou fala através de um livro, né? Ele está vivo e fala conosco o tempo todo. Ou nós não somos a morada do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo? Nós somos. E como que eu sei disso? Através do livro Bíblia. Então eu bato sempre na tecla que o livro Bíblia, ele nos dá um norte. É através do livro Bíblia que eu conheci o plano de salvação do Criador. É através dele que hoje eu entendo o porquê que eu ouço essa voz no meu entendimento que me indica se eu devo fazer uma coisa, se eu não devo fazer uma coisa. Porque quando eu leio o livro Bíblia, eu vejo que as pessoas não sabiam o que era roubar, o que era matar, se não tivesse a lei. Então, se hoje eu sei que matar é errado, que roubar é errado, então tudo isso é graças ao quê? A esse Espírito Santo que em mim habita, que quando eu faço errado, ele já me alerta. Então, hoje é diferente daquela época. Por isso que hoje é nova aliança. O Espírito Santo Pai está em nós, nos convencendo dos nossos pecados o tempo todo. E eu só sei disso através do livro Bíblia. Então, eu uso ele nas mensagens para trazer essa clareza para as pessoas. Eu não uso o livro Bíblia, como muitas pessoas utilizam, para escravizar as pessoas a virem até a mim para ouvir a palavra de Deus por intermédio de mim, porque eu estou lendo este livro, porque nele contém a palavra do Pai. Não, eu não uso a Bíblia nesse formato. Eu uso a Bíblia para trazer clareza, compreensão do plano de salvação, porque as pessoas compreendendo o plano de salvação do Criador, elas se libertam. Inclusive a passagem que fala que as pessoas antigamente não sabiam o que é errado, né, se não fosse pela lei, está escrito em Romanos 7, verso 7. O apóstolo Paulo ele fala que a lei, né, ela não é ruim. Ele fala que é pela lei que ele soube que cobiçar era errado, que matar era errado. Então, pela lei, ele soube o que era errado e o que era certo, né? Mas o que nos incentiva a praticar o que é certo é o Espírito Santo Pai. Por isso que a nova aliança, ela tem muito mais poder do que a velha. A velha se tornou arcaica porque ela só iluminava, mostrava onde estava o erro, mas não incentivava as pessoas a praticar o que era certo. Então a nova aliança é muito melhor. Então eu uso o livro Bíblia nesse sentido. E outra coisa também, as pessoas que estão dentro dos templos religiosos, elas são ensinadas por intermédio deste livro. É este livro a base das pessoas. Não é nem o ensinamento de Cristo a base da maioria das pessoas que estão dentro dos templos religiosos. Mas a base é o livro Bíblia como um todo. E aí é onde as pessoas ficam todas fermentadas com isso. Então, para tirar as pessoas do engano, para colocar o alicerce, a pedra fundamental, que são os ensinamentos do verbo da vida, do Messias, né? Para colocar esse alicerce e retirar o engano, as pessoas só vão conseguir dar crédito se eu utilizar este livro, provar nele que elas foram enganadas, e aí elas se libertam. Assim foi comigo quando me libertei. Olha só, o apóstolo Paulo, com esse mesmo entendimento, ele fala no verso 11 de 1 Coríntios 3, ele diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, ao qual é Jesus Cristo. Só que aqui, quando fala Jesus Cristo, a gente não entende que são seus ensinamentos. São seus ensinamentos que é o alicerce, que é a pedra fundamental. Mas quantas pessoas têm pegos passagens de Davi, têm pegos passagens de Abraão, têm pegos passagens de Moisés e trazendo para hoje como se essas mensagens fossem o alicerce? Não, o alicerce são as mensagens do Messias. E é por isso que hoje nós vemos aí as pessoas indo para templos religiosos, se reunindo em templos, se achando irmãos, uns dos outros ali dentro, pessoas praticando rituais como tomar ceia, como batizar na água física, tudo porque não entenderam as mensagens do Messias. Nossa, irmão, mas ele era contra essas coisas? Sim, totalmente. As suas mensagens não dá base para as pessoas ficarem fazendo isso hoje. Muito pelo contrário. Ele disse que não era mais para remendar pano velho em roupa nova. Não era mais para fazer isso.
No caso, na época, ele disse pano novo em roupas velhas porque ele estava trazendo a nova aliança. E para entrar na nova, ele deixou claro, ou você entra para a nova e vive a nova, ou então você fica na velha. Isso, se as pessoas não entenderem, elas ficam todas remendadas nas mãos desses homens que precisam da roupa velha para escravizar as pessoas. Porque as boas novas é justamente isso. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. E conhecereis a verdade vos libertará. Quantas pessoas leem isso, falam isso, mas não entendem nada sobre essa liberdade que ele está falando ali. Porque continuam presos de homens, escravos de homens até hoje, por não compreenderem a mensagem do Messias. E aonde ele fala sobre essa questão de não colocar pano novo em vestes velhas, né? Está em Lucas, no capítulo 5, Mateus, capítulo 9 e Marcos também, capítulo 2. Quantas e quantas pessoas leem o livro Bíblia ainda com o odre velho, com a roupa velha? Nunca vão conseguir entender o que significa roupa nova. Por isso que tudo que eu falo aqui, para muitas pessoas, soa como algo totalmente diferente. Não, é porque eu entrei para as bodas e parei de confeccionar as minhas próprias roupas, não fico mais remendando elas. Agora eu aceito a mensagem da nova aliança e pronto, e acabou, né? E eu tento aqui repartir isso com todos aqueles que acompanham aqui o canal. Vamos para uma segunda pergunta, que eu acredito que essa pergunta também ela é muito interessante. Irmão, você se reúne com alguém, você realiza reuniões com algumas pessoas, né? Porque está escrito que onde 2 ou 3 se reunir, né? O Pai está, então você se reúne? Não, eu não me reúno com ninguém. Primeiramente porque o contexto onde está escrito esse verso de 2 ou 3 reunidos em nome do Criador, ele está totalmente distorcido por muitas pessoas, porque no contexto ele não fala de reunião religiosa, ele fala ali de pessoas que estão fazendo as pazes. Vou ainda trazer uma explicação bem detalhada sobre esse assunto, mas ele fala sobre pessoas que estão fazendo as pazes. Repare que é específico, né, o texto. Se tiveres em briga com teu irmão, 2 pessoas, chame uma testemunha caso ele não queira aceitar o seu pedido de desculpa, caso ele não queira te perdoar, chame uma testemunha, 2 ou 3 pessoas reunidas em favor do quê? Da reconciliação. Se as pessoas que ali estão brigadas se reconciliarem, o Pai foi louvado. Se não se reconciliarem, aí não tem o que fazer. É isso que o Messias está falando lá. Então eu não uso esse contexto de forma fermentada para me reunir com ninguém. Caso você queira ler, o contexto todo do que eu estou falando está em Mateus 18, verso 20. Não leia só um verso. O verso 20 fala isso, mas e o contexto todo? O que ele está falando? Tem que entender o contexto. Por que ele está falando isso? Quem usa esse verso isolado para dizer que nós temos que nos reunir, né? Está usando isso de forma fermentada, de forma manipulada. Essa pessoa não tem as palavras do Messias como pedra fundamental, como alicerce. O Messias nunca incentivou as pessoas a se reunirem para realizarem culto religioso. Muito pelo contrário. Aí tem muitas pessoas que vão falar, esse irmão está louco. Lá em Lucas 4 diz que ele estava chegando em Nazaré, aonde ele fora criado, e entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. E então foi chamado até para pregar. Olha, ele se levantou para ler, ele estava em um culto, esse homem está blasfemando. Gente, vamos acordar. Esse é o grande mal da nossa época. As pessoas já nascem dentro do engano e não se preocupam de sair. Porque em Lucas 4, ele entra sim na sinagoga como de costume, porque naquela época o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre toda a carne. O Pai usava de lugares para falar com as pessoas, de homens que eram ungidos para falar, porque o Espírito Santo dele ainda não havia sido derramado sobre todos, para que agora ele pudesse se relacionar intimamente com cada ser humano. Então as pessoas iam sim naqueles lugares porque era a época dos ungidos específicos, pessoas que tinham a presença do Pai enquanto os outros não tinham. E aqui era de costume ele ir sim no sábado, porque o sábado também tem uma representação na lei do Pai maravilhosa, que tem que se falar em outro áudio para não ficar muito longo esse daqui. Mas aqui ele entrou como era de costume, mas veja como ele saiu. Ele entrou sim, de bom grado, foi lá para tentar abrir os olhos das pessoas. Não vou aqui entrar no detalhe sobre o que ele falou aqui, porque foi fortíssimo o que ele falou aqui no contexto. Mas olha só, quando ele acaba de falar o que ele foi lá para falar, no verso 28, diz que essa reunião aí não acabou muito bem não, viu?
Você pensa que acabou com paz do Senhor, graça e paz? Não! E todos na sinagoga, após ouvirem as suas palavras, se encheram de ira e levantando-se o expulsaram. Aqui está escrito da cidade, mas onde que ele estava? Não era no templo? Expulsaram ele do templo. Lá diz que levaram ele até o cume do monte, para que lá ele fosse, jogado para baixo, morto. Mas lá diz no verso 30 que ele, saiu de fininho, fugiu no meio de todo mundo e conseguiu despistar aqueles homens, aquelas pessoas, porque suas palavras eram para tirar o povo de lá, era para libertar o povo, era para trazer o reino do Pai àquele povo, mas aquele povo não aceitava abandonar o engano, assim como hoje, muitos que estão ouvindo talvez esse áudio não aceitam abandonar o engano. É problema seu, só que eu cumpro o que o Messias falou, tenho como base na minha crença, naquilo que eu acredito, as suas palavras em mim são a pedra fundamental, eu não coloco outro alicerce sobre essa verdade, assim como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, eu não coloco outro alicerce, a palavra do Messias é a minha base. Vamos agora pegar uma de suas explicações maravilhosas, para termos como base do porquê que nós não devemos nos reunir. É a parábola do joio e do trigo. Mateus 13. Leia a parábola para você entender o que ele fala. Ele disse para não separar o joio do trigo. Será que é difícil compreender isso que ele falou? Será que é difícil? Será que essa separação do joio e do trigo é dentro do templo? Não, é no mundo. Não é para separar. Quando a gente separa algumas pessoas e diz que essas pessoas são irmãos, essas pessoas são o corpo de Cristo, e as outras que não vêm e fazem parte desses cultos não são parte desse corpo, são do mundo, nós estamos separando o joio do trigo, descumprindo as palavras do mestre. Não tem as suas palavras como alicerce. Ele disse, não separem, não diga eu sou, o outro não é, porque afinal de contas ninguém sabe quem é. Lá ele fala no texto claramente, na parábola do joio e do trigo, que o Pai é quem sabe quem são de verdade os seus. O trigo será separado por ele, colocado no celeiro dele. Não são os homens que fazem essa separação, porque o Pai é o único que nos conhece por dentro. A gente só sabe, no mínimo, reconhecer se é ou não é pelo fruto. É pelo fruto, conforme ele fala lá em Mateus 7, que a gente conhece se uma pessoa pode ser o trigo, porque a gente não consegue ter certeza. Tem muita gente hoje fazendo coisas boas para ganhar ibope, para ganhar visualização. Tem gente hoje nessa era digital que estão ajudando, dando cesta básica, fazendo isso ou aquilo para mostrar, para ganhar visualização, e depois vão ser recompensados pelo YouTube, ou até as outras pessoas vão olhar e falar, poxa, como essa pessoa é boa, mas é para se aparecer. Nós estamos vivendo momentos de grandes trevas, e se você não estiver acordado, você não consegue perceber essa grande manipulação que fizeram com a palavra do Pai. Só são irmãos aqueles que estão ali reunidos, que fazem parte daquele ministério, daquela igreja. Como assim? Isso é separação, é colocar divisão entre as pessoas, porque o Messias disse que nós somos todos irmãos. Não foi isso que ele falou? E por que tem algumas pessoas que separam o joio do trigo? Vocês aqui dentro são mais possíveis ser o trigo, porque aceitaram vir ouvir a mensagem, como se o Pai ainda se utilizasse da forma velha de se comunicar com o povo, que era através dos seus ungidos. Ele não usa mais dessa forma, ele já derramou o seu Espírito Santo. Ou você crê em só algumas partes do que está escrito? Em Atos 2, Pedro afirma que ali estava se cumprindo a profecia do profeta Joel, quando está escrito que toda a carne receberia o seu Espírito Santo. Só que, irmão, mas todo mundo já recebeu, então por que as pessoas continuam matando, roubando, se traindo? É óbvio, porque está escrito que quem crer e for batizado vai se salvar. Mas o meu pastor falou que quem crer e for batizado é o batismo da água, é na igreja. Então é por isso que você não consegue compreender a verdade, porque essa pessoa que está te guiando não tem como alicerce o Messias as suas palavras. Ele acha que é assim, ensina assim, e você cai no mesmo abismo que ele, porque não consegue encontrar o caminho para se assentar na mesa em que Paulo se assentou, em que os discípulos se assentaram, em que o Messias se assentou, que é a mesa do banquete, que é o pão, é as bodas. O Pai quer dar para todos, mas infelizmente tem muita gente preferindo comer pão bolorento
das mãos de muitos homens que se dizem mestre, se assentam nas primeiras cadeiras, são reverenciados, carregam títulos, mas não tem parte com o Pai, não tem parte com sua verdade. Quem crê na voz do Espírito Santo que fala com todos, indicando o caminho para a salvação, como o Messias ensinou, convencendo as pessoas dos seus pecados, esse é o papel do Espírito Santo. Quem ouvir a sua voz vai se salvando, vai se limpando, vai se purificando, suas atitudes vão mudando. Mas quem não crer, quem não der ouvido, e principalmente com tantos enganos, onde as pessoas acham que o Pai só fala por intermédio de um ungido até hoje, onde as pessoas vão a um local achando que ali é a casa de Deus, sendo que está escrito que nós somos o templo do Espírito Santo, a sua morada somos nós. É tanto fermento, é tanto engano que fica difícil as pessoas conseguirem enxergar a verdade. Deu para você entender o porquê que eu não me reúno? Porque ele não tem em suas mensagens nenhuma base que diz para se reunir. Muito pelo contrário, ele fala para as pessoas não se separarem, um achar que é santo e o outro não. Porque quem sabe quem é santo e quem não é o próprio Criador. E ainda eu vou mais longe. Em Mateus 5, gente, olha o que ele diz em Mateus 5, vós sois a luz do quê? Do templo? Não, do mundo. É no mundo que a gente brilha. As nossas atitudes que agradam o Criador, elas só são vistas pelos homens e reconhecidas como seus filhos quando brilhamos no mundo. Luz nenhuma vai iluminar o dia. A luz só ilumina lugar escuro. E esse lugar escuro é na onde? É dentro do templo? Não, é lá naquela festa do seu amigo, é lá naquela reunião da sua empresa, é lá que é o local de trevas, onde as pessoas estão todas avarentas, cobiçosas, gananciosas, e de repente ali no meio alguém fala, vamos gente, vamos enganar o próximo. Aí de repente alguém se levanta e fala, eu tô fora, eu peço as contas, eu saio fora disso, mas eu não aceito trocar a minha primogenitura por causa de lentilhas, por causa de podridão desse mundo. Por que ficar cantando? Por que ficar louvando como se dizem? Porque louvor para o Pai nunca foi cantorias. Por que ficar fazendo isso dentro de quatro paredes, onde ninguém vê? Aonde o povo que realmente está precisando de luz fica do lado de fora? Cadê o povo que ilumina as trevas? O Pai procura esse povo e não encontra. Ele procurou em Israel e não encontrou, por isso que ele saiu de lá de dentro e falou, vá buscar os cegos, coxos, mancos, que eu quero curar esse povo, e eles vão fazer ciúmes nesses que eu chamei para serem meus filhos, mas não estão aceitando ouvir a minha voz. Só que o grande problema é que esse povo que o Pai rejeitou lá atrás se tornou mestre desse povo cego, coxo e manco. E estão ensinando o povo a ser tão cego quanto eles eram. Dentro do culto é paz, é amor, é graça e paz, é a mensagem, que maravilha. Mas no outro dia roubam, né? No outro dia mentem, enganam, não roubam na cara dura, não colocam um revólver na cara de ninguém não. Mas lá na empresa vende mais caro do que é. Não conseguem dividir o valor para uma pessoa que está precisando. Extorquem os mais necessitados, os velhinhos, colocam coisas embutidas nas compras deles que eles nem sabem por que estão pagando tão caro. Parem de ser maus com o próximo, porque acham que lá dentro do templo é que são a luz. O Pai quer que as pessoas sejam luz, é nas trevas, é no mundo, é nas atitudes. Deu para entender? O Pai não quer reuniões, o Pai não quer esse tipo de coisa repetitiva. Ele mesmo falou em Mateus 6, não orem repetindo as mesmas coisas todos os dias, porque eu não aguento mais essas repetições. Não usem de vãs repetições para falar comigo, eu sou racional. É no dia a dia, é nas atitudes que eu quero ser louvado. Está tudo errado. Que o Pai nos liberte dessa grande apostasia que está escrito inclusive no livro Bíblia. Por isso que eu utilizo ele para trazer essas mensagens. Está escrito lá que o mundo passaria por uma grande apostasia e por isso seriam todos enganados. Que o Eterno abençoe sua vida, que ele abra através dessa mensagem essa pedra, que ele tire essa pedra desse túmulo onde você está, para que você saia para fora. E agora eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras, onde ele diz em Efésios 2, ele nos vivificou estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. Em outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo os principados e potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, que não querem ouvir a voz do Espírito Santo, entre os quais todos nós também estávamos antes, presos à nossa carne, aos nossos desejos, fazendo a vontade da nossa carne, dos pensamentos. Nós éramos contra a voz do Pai, por natureza éramos filhos da ira como os outros.
Mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, Ele nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou para juntamente com Cristo sermos salvos. Ele nos ressuscitou. Saia para fora, Lázaro. Ele nos ressuscitou para juntamente com Ele nos assentarmos nos lugares celestiais, nas bodas, no banquete. Que o Eterno abençoe sua vida e que você possa participar desse pão. Um forte abraço a todos.